bem, estamos de volta e vamos rezar juntos o nosso terço das mãos sanguentadas de Jesus. E você pode continuar ligando, enviando seu pedido de oração, que o seu pedido no decorrer do terço chega aqui para a gente rezar. E o padre já colocou aqui, os pedidos que já chegaram, estão aqui, os novos sócios aos pés do nosso quadro, do ícone aqui das mãos sanguentadas de Jesus. Eu quero convidar você, continue ligando, seu pedido vem para cá, para a gente rezar por você na sua intenção, tá bom? Junto com esse pedido, você que está em casa, convido você a apresentar as suas intenções. O padre vai colocar aqui o incenso no nosso incensário, esta fumaça que vai subir aos céus, é o nosso pedido, a nossa oração, as nossas intenções, as nossas necessidades também no coração de Deus para, de fato, este nosso terço de hoje. No silêncio do coração, elevemos o nosso pedido ao Senhor nas suas mãos ensanguentadas. Juntos, pegue o seu devocionário, o seu terço aí, vamos juntos rezar, iniciar o nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Santíssima Trindade, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Quero convidar você a rezar comigo o primeiro mistério, pela sua intenção, pelas suas necessidades, por todas as pessoas que já ligaram e que estão ligando, enviando o seu pedido de oração para a gente neste nosso terço. Vamos rezar por essa intenção, o nosso primeiro mistério. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. No nosso segundo mistério, convido você a rezar pelos nossos sócios evangelizadores. Rezar você que já é sócio, rezar por você que está se tornando sócio evangelizador da Rede Século XXI. Rezar na sua intenção o nosso segundo mistério. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nesse nosso terceiro mistério, vamos rezar por todas as mulheres. Nós estamos nesta semana dedicada às mulheres. Vamos rezar por esta intenção, o nosso terceiro mistério, por todas as mulheres. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Vamos também rezar o nosso quarto mistério, unindo-nos nesta intenção por todos os doentes e desempregados. Quantos doentes precisando das nossas orações, quantas pessoas desempregadas precisando também da nossa oração. Vamos rezar com fé e devoção por estas intenções o nosso quarto mistério. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz,
vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. E nesse nosso quinto e último mistério do nosso terço, das mãos ensanguentadas de Jesus, quero rezar por todas as nossas famílias, as famílias que vivem a graça do seu matrimônio, as famílias que vivem dificuldades, às vezes desunião, às vezes conflitos, às vezes vícios, seja dos pais ou dos filhos. Queremos rezar pelas nossas famílias, esta intenção no nosso quinto mistério. E também por você que está ligando, enviando seu pedido de oração, por todas as intenções que nós já colocamos nesse nosso terço, por todas as pessoas que estão em sintonia conosco, de oração e de vida, nesta devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Com fé, rezemos o nosso quinto mistério. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Vamos nos unir a essas intenções todas no coração deste Jesus, colocá-las nas mãos ensanguentadas desse Jesus misericordioso em nossa vida, pedindo a graça de Deus, através das suas mãos ensanguentadas, sobre todos esses pedidos e necessidades. Você no seu terço aí comigo, segurando no nosso ícone das mãos ensanguentadas de Jesus, com fé, rezemos. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos que suportaram a mais profunda dor, ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos colocar aqui no nosso altarzinho de volta o nosso terço, nós rezamos agora o nosso devocionário. Pegue a sua água aí, o padre quer abençoar a água. Antes de falar dos nossos pedidos, dos nossos sócios, pegue o seu copo com água, sua garrafinha com água, pedindo a bênção de Deus sobre a água neste momento. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar esta água e a água de todos os vossos filhos e filhas, que nesse momento trazem consigo. Todos aqueles que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, alcance de vós a saúde do corpo e a proteção da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre esta água e a água que você traz consigo aí na sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome um pouco da sua água comigo. O padre quer pegar aqui os pedidos de oração, os novos sócios, juntar com os pedidos de oração que estão aqui também, ó, na capelinha de oração. Quero agradecer os novos sócios. Obrigado você que se tornou sócio, obrigado por você se comprometer com a Rede Século XXI. E continue, você que não é sócio, continue se tornando sócio, vá se tornando sócio evangelizador. Esta obra não pode parar, claro, continua com a sua ajuda, com a sua colaboração. Por isso, vá ligando, 0800 777 0021 e se torne um sócio também da Rede Século XXI. Olha, obrigado a Maria Salomé de Macedo, de Puxinana, na Paraíba, Dilma Continho de Domingos Martins do Espírito Santo, Raimunda Vieira de Carvalho da Silva, de Plautino Soares, Minas Gerais, Maria Aparecida de Araújo Fonseca, de Belo Horizonte, Minas Gerais, de Itabira, Minas Gerais, João Pessoa. Obrigado a Aparecida Trama de Caçapava, São Paulo. Obrigado a Ivanete Maria Cortelete Loureiro, de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado a Maria Clara Giorno Navarro, de São Caetano do Sul, São Paulo. Obrigado a Neuza da Silva Domingues Vitornelli, de Guarulhos, São Paulo. De Cruz das Almas, na Bahia, Gilmara de Jesus. De Braco do Norte, Santa Catarina, Maria Gorete Maia da Silva. De Santo André, São Paulo, Maria Graciete Apolinário. Também de São Paulo, Dinalva de Brito Gonçalves. Anápolis, Goiás, Filomena Pires Anela. Severina Josefa da Silva de Recife, Pernambuco, Cleni Terezinha Cornélio de Morungava, Eva Reck de União da Vitória, no Paraná, Onilda Custódio de Resende, Paracatu, Minas Gerais, Ângela Maria dos Santos da Silva de Sete Lagoas, Minas Gerais, Reginaldo Ferreira Soares de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Tereza Nilma Feitosa de Fortaleza e tantos outros sócios que tem aqui, que não dá tempo do padre ler todos, mas obrigado, Deus lhe pague a sua generosidade para com a Rede Século XXI. Continue ligadinho, enviando seu pedido de oração, já começa ao vivo o nosso Madrugada de Bênçãos, hoje com o Padre Heitor, e claro, ele vai ler também os novos sócios no nosso Madrugada de Bênçãos. A bênção de Deus a você, a sua casa, a sua família, as suas intenções e necessidades. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continue ligadinho. Até o próximo programa. Tchau, tchau.